Audiobook Os Segredos que Vão Mudar a Sua Vida, capítulo 4, Preparando a Palestra. A aquisição da autoconfiança por meio da preparação. O autor teve como dever profissional, assim como o prazer pessoal, ouvir e criticar aproximadamente 6.000 discursos por ano, a cada temporada desde 1912. Esses discursos eram feitos não por estudantes universitários, mas por profissionais de negócios na fase madura das suas vidas. Se essa experiência serviu para gravar na mente alguma coisa mais profunda do que outra, com certeza é a necessidade urgente de preparar uma palestra antes de começar a dá-la e de ter algo claro e definido para falar. Algo que tenha impressionado alguém, algo que não fique por dizer. Quem não se sente inconscientemente atraído pelo orador que deseja, de forma fervorosa, comunicar uma mensagem verdadeira? Uma mensagem que se encontra em sua cabeça e em seu coração e vai direto à cabeça e ao coração do ouvinte. Essa é a metade do segredo do discurso. Quando estiver nesse tipo de estado mental e emocional, o palestrante descobrirá um fato significativo. Seu discurso vai se desenrolar quase que por si. O peso do discurso será fácil e seu ônus será leve. Um discurso bem preparado já é 9/10 de caminho andado. Por que alguns oradores não preparam seus discursos com mais cuidado? Alguns não entendem de forma clara o que vem a ser a preparação, ou como fazê-la com sabedoria. Outros alegam falta de tempo. A maneira correta de preparar. O que é a preparação? Ler um livro? Esse é um método, mas não o melhor. Ler pode ajudar. Porém, se o indivíduo tentar retirar vários pensamentos enlatados de um livro e apresentá-los de imediatos como seu, faltarão elementos importantes em seu desempenho como um todo. O público pode não saber exatamente o que está faltando, mas também não vai sentir uma ligação emocional com o palestrante. O que é a preparação de verdade? A preparação de um discurso significa juntar algumas frases irrepreensíveis por escrito ou memorizadas. Não. Então significa reunir alguns pensamentos casuais que realmente transmitem muito pouco da personalidade do orador? Nada disso. Na verdade, significa a união dos pensamentos do palestrante, de suas ideias, suas convicções e seus anseios. E todo mundo tem tais pensamentos, tais anseios. Todo mundo os tem todos os dias de sua vida, de vigília, e até mesmo através dos sonhos. Toda a existência do ser humano é preenchida com sentimentos e experiências. Isso tudo permanece no fundo do subconsciente de forma tão densa como rochas na beira do mar. A preparação significa pensar, meditar, recordar, selecionar os pensamentos que mais atraem o próprio orador, aperfeiçoá-los, trabalhá-los dentro de um padrão, de uma estrutura feita sob medida. Não parece um programa difícil, parece? Não, não parece. Requer apenas um pouco de concentração e pensar em um propósito. Como preparar seu discurso? Não cometa o erro quase universal de tentar cobrir um assunto de forma muito profunda em um discurso breve. Pegue apenas 1 ou 2 pontos de vista de um assunto e tente cobri-los de forma adequada. Será bastante satisfatório se conseguir aplicar esse método nos discursos curtos que são exigidos pelo cronograma desse curso. Determine o assunto com 1 semana de antecedência, para ter tempo de pensar sobre isso em diversos momentos do dia. Pense sobre o tema durante 7 dias e sonhe com ele durante 7 noites. Que seja o último pensamento antes de dormir. Pense na matéria na manhã seguinte, enquanto faz a barba, enquanto toma banho, enquanto anda pelo centro da cidade, nos momentos de espera no elevador, do almoço e dos compromissos. Discuta sobre isso com amigos. Torne-o um tópico de conversas. Faça a si mesmo todas as perguntas possíveis relacionadas ao assunto.
Se, por exemplo, for falar sobre divórcio, questione-se quanto às causas do divórcio, quanto aos efeitos econômicos e sociais do mesmo, como o mal pode ser remediado. Deveriam existir leis do divórcio uniformes? Por quê? Ou deveriam existir quaisquer leis do divórcio? O divórcio deveria se tornar ilegal? Mais difícil? Mais fácil? Acima de tudo, não faça do seu discurso uma pregação abstrata. Isso vai aborrecer o público. Faça de seu discurso um bolo com camadas de ilustrações e declarações genéricas. Pense em casos concretos, anteriormente observados e imbuídos de verdades fundamentais em que acredita, e ilustre-os. Você vai descobrir também que esses casos concretos são muito mais fáceis de se lembrar do que abstrações, além de serem mais fáceis de relatar. Além disso, ainda vão dar embasamento e animar a apresentação. Alguns homens, ao discorrer sobre seus negócios, cometem um erro imperdoável de falar apenas dos aspectos que lhes interessam. O orador não deveria tentar verificar o que vai entreter os seus ouvintes em vez de si mesmo? Não deveria tentar atrair os interesses do público? Se, por exemplo, o palestrante vende seguro contra incêndio, não deveria falar ao público sobre como evitar incêndios na propriedade de cada um? Se é um banqueiro, não deveria dar a eles conselhos sobre finanças ou investimentos? Enquanto se prepara, estude o seu público. Pense sobre suas vontades, seus desejos. Às vezes isso é metade da batalha. Na preparação de alguns tópicos é muito aconselhável, se o tempo permitir, procurar ler sobre o assunto para descobrir o que os outros pensam, o que os outros dizem sobre o tema. Entretanto, não leia até que tenha trabalhado o assunto a partir dos seus próprios pensamentos e sinta necessidade para tal. O segredo da reserva de energia. Luther Burbank disse pouco antes da sua morte: produzo com frequência 1 milhão de espécimes de plantas para encontrar apenas uma ou duas extremamente boas e depois destruo todas as espécies inferiores. Um discurso deve ser preparado com um tanto desse espírito abundante e diferenciado. Reúna uma centena de pensamentos e descarte 90. Arrecade mais material e mais informação do que seja possível empregar. Isso fará com que tenha confiança adicional e a certeza do que fala, além de causar um efeito sobre a mente e o coração e em toda a forma de se expressar. Esse é um fator fundamental e importante da preparação, e, no entanto, vários palestrantes o ignoram, tanto para discursos públicos quanto particulares. O quê? Alguém pode objetar. Esse autor acha que consigo encontrar tempo para tudo isso? Gostaria que ele soubesse que tem um negócio para conduzir, uma esposa e 2 filhos, além de 2 cachorros para sustentar. Não posso correr museus e ler livros e muito menos sentar-me na cama durante o dia para balbuciar meus discursos. Se adiar até que tenha tempo livre para preparar e planejar seu discurso, esse tempo livre provavelmente nunca será encontrado. No entanto, é mais fácil fazer aquilo a que se está habituado, não é? Então, por que não deixar de lado uma noite específica por semana, das 20 às 22 horas, para se dedicar exclusivamente a essa tarefa? Essa é uma maneira certa, uma maneira sistemática. Por que não tentar? Nenhum homem em sã consciência começa a construir uma casa sem algum tipo de plano. No entanto, por que ele faria um discurso sem um esquema ou programa, por mais vago que fosse? Um discurso é uma jornada com um propósito e, como tal, deve ser traçado. O indivíduo que começa do nada geralmente não sai do lugar. O autor desse livro gostaria de poder pintar os dizeres de Napoleão em letras flamejantes de vermelho com 30 centímetros de altura, sobre cada porta do globo terrestre em que os alunos de oratória se reúnem. A arte da guerra é uma ciência em que nada é bem-sucedido se não for previamente calculado e pensado. Isso é tão verdadeiro para o fato de falar em público quanto para atirar. Mas será que os palestrantes percebem isso? Ou se percebem, será que sempre agem assim? Não!
mas enfaticamente não percebem. Muitas das palestras têm apenas um pouco mais de plano e de organização do que a preparação de um bom prato de soja. Qual é a melhor e mais eficaz organização para um dado conjunto de ideias? Ninguém é capaz de dizer até que faça um estudo delas. É sempre um problema novo e, portanto, uma questão eterna e que cada palestrante deve se fazer e responder repetidas vezes. Não há projetos, esquemas ou gráficos que se encaixem em todos ou mesmo na maioria dos discursos. Ainda assim, aqui estão alguns planos de discurso que podem ser úteis para alguns casos. Expõe os fatos e 1. Argumente a partir deles. 2. Apele para a ação. Muitos alunos do curso de oratória do autor acharam esse plano muito útil e estimulante. 1. Mostre algo que esteja errado. 2. Mostre como remediá-lo. 3. Solicite cooperação. Ou em outras palavras. 1. Aqui está uma situação que deve ser corrigida. 2. Deve-se fazer isso e aquilo em relação ao assunto. 3. Você deve ajudar pelas seguintes razões. A seção Como entrar em ação descreve outro plano de discurso. Em resumo, é o seguinte. 1. Prenda a atenção dos interessados. 2. Ganhe confiança. 3. Expõe os fatos e eduque as pessoas quanto aos méritos de sua proposição. 4. Recorra aos motivos que levam os homens a agir. Caso tenha interesse, passe agora para aquela seção e estude esse plano de detalhes. Jogue paciência com suas anotações. Já foi aconselhado pesquisar o tema a fundo e fazer anotações. Após ter redigido as várias ideias anexadas a anotações em pedaços de papel, jogue paciência com eles, ou seja, disponham em várias pilhas relacionadas. Essas pilhas principais devem representar de forma aproximada os pontos mais importantes da palestra. Divida as pilhas em lotes menores. Separe o joio do trigo. Jogue fora o joio até sobrar apenas um monte de trigo. E até mesmo uma parte do trigo restante provavelmente será colocada de lado e inutilizada. Nenhum homem que trabalhe de forma correta é capaz de usar mais do que um percentual do material que reúne. O palestrante nunca deve deixar de realizar esse processo de revisão até que a palestra seja feita, pois mesmo então, é muito provável que pense em pontos, melhorias e aperfeiçoamentos que deveriam ter sido feitos. O bom orador geralmente acha que, quando acaba o discurso, ocorreram 4 versões de seu discurso: a que preparou, a que apresentou, a que os jornais disseram que ele apresentou e a que ele desejaria, em seu caminho para casa, ter apresentado. Devo usar anotações ao falar? Embora fosse um excelente improvisador, Lincoln, depois que chegou à Casa Branca, nunca fez nenhuma apresentação, nem mesmo um discurso informal para o seu gabinete, antes de colocar cuidadosamente tudo por escrito com antecedência. É claro que ele era obrigado a ler seus discursos inaugurais. A terminologia exata dos documentos históricos do Estado com aquele caráter é importante demais para ser improvisada. Porém, de volta a Illinois, Lincoln nunca usou nem mesmo anotações quando falava ao público. Elas sempre tendem a cansar e a confundir o ouvinte, ele dizia. E quem seria capaz de contradizê-lo? Anotações não destroem cerca de 50% do interesse do público por uma palestra? Anotações não impedem ou, pelo menos, dificultam um contato precioso e uma convivência que deveria existir entre o palestrante e a plateia? Será que elas não criam um ar de artificialidade? Não impedem os ouvintes de sentir que o orador tem a confiança e a energia de reserva que deveria ter? Lembre-se, faça anotações durante a preparação, elabore-as e aperfeiçoe-as. Talvez queira recorrer a elas quando estiver praticando seu discurso sozinho. Pode ser que se sinta mais confortável se deixá-las guardadas no bolso quando estiver diante da plateia, para que, assim como o martelo, o serrote e o machado, elas possam servir como ferramentas
de emergência a serem usadas apenas em caso de destruição total, desastre e ameaças de morte. Caso precise usar anotações, dê preferência às mais sucintas e com letras grandes em uma folha grande de papel. E chegue cedo no local onde fará a palestra e esconda suas anotações atrás de alguns livros sobre a mesa. Olhe-as de relance quando precisar, mas se esforce para disfarçar sua fraqueza perante a plateia. John Bright costumava esconder suas anotações embaixo de um grande chapéu que ficava em cima da mesa diante dele. No entanto, apesar de tudo o que foi dito, em alguns momentos é prudente usar anotações. Por exemplo, alguns homens, em suas primeiras palestras, ficam tão nervosos e inseguros que se veem totalmente incapazes de lembrar dos discursos que prepararam. Qual é o resultado disso? Saem pela tangente, esquecem o material que ensaiaram com tanto cuidado, acabam perdendo o fio da meada e se veem em uma situação ruim. Por que não manter algumas poucas anotações resumidas nas mãos enquanto falam em público? A criança agarra os móveis nas primeiras tentativas para andar, mas não se estende por muito tempo. Não tente decorar literalmente. Não leia nem tente decorar o discurso palavra por palavra. Além de consumir tempo, é um convite ao desastre. Ainda assim, apesar dessa advertência, alguns dos indivíduos que leem essas linhas vão de tentar decorar. E se assim procederem, em que estarão pensando quando se levantarem para falar? Em suas mensagens? Não. Vão tentar lembrar o texto literal. Vão pensar para trás e não para frente, em uma inversão dos processos comumente utilizados da mente humana. A exposição como um todo vai ser rígida, insensível, inexpressiva e desumana. O autor implora aos oradores que não percam tempo e energia com essa futilidade. Quando tem uma entrevista de negócios importante, você costuma sentar-se e decorar na íntegra o que vai fazer? Claro que não. Costuma refletir sobre o tema até que venham as principais ideias na mente de forma clara. Pode até fazer algumas anotações e consultar alguns documentos. E diz para si próprio: vou apresentar este e aquele ponto, vou dizer que uma determinada coisa deve ser feita por essas razões. Depois enumera as razões para si mesmo e ilustra-as em casos concretos. Não é dessa forma que se prepara para uma entrevista profissional? Por que não usar o mesmo método de senso comum na preparação de uma palestra? Depois de ter suas ideias em mente, ensaie o discurso do começo ao fim, faça-o em silêncio, mentalmente, enquanto anda na rua, espera o carro ou mesmo o elevador. Isole-se em uma sala, ensaie em voz alta, com gestos, com vivacidade e energia. À medida que pratica, imagine uma plateia à sua frente. Procure imaginá-la com bastante intensidade, de modo que, quando estiver diante de uma plateia real, sinta como se já estivesse acostumado com a experiência. É por isso que tantos criminosos são capazes de ir para a cadeira elétrica com bravura, pois já fizeram isso tantas vezes em sua imaginação que perderam o medo. Quando ocorre a execução real, parece que já passaram por isso muitas vezes antes. Estude a carreira de oradores famosos e vai descobrir um aspecto comum a todos eles. Eles praticavam. E os indivíduos que têm progresso mais rápido no presente curso são aqueles que mais praticam. Não tem tempo para isso? Todas as pessoas têm 3 horas por dia para fazerem o que quiserem. Foi esse tanto de horas que Darwin teve para trabalhar quando teve problemas de saúde. 3 horas a cada 24, utilizadas com sabedoria, tornaram-no famoso. É preciso descansar e ter momentos de descontração em seu trabalho regular. E é isso que a prática de seus discursos deve oferecer. Encerro esse conteúdo por aqui agradecendo a sua presença, convidando a se inscrever aqui no canal, deixar um like nesse vídeo e não se esquecer de acionar o sininho das notificações. Obrigada e até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.